Venezuela, Venezuela. O que será de ti, Venezuela? Um país rico em petróleo, mas rico em crises. Pobre no jogo democrático, como se viu nas últimas eleições que aconteceram neste domingo, em que uma série de requisitos do jogo político não foram cumpridos, e agora o Brasil está no meio de um fogo cruzado do reconhecimento ou não do novo governo de Maduro. Para nos ajudar a entender essa situação, esse impasse sul-americano, aqui conosco, José Vicente de Sá Pimentel, nosso colunista de opinião internacional do Jornal A Tribuna. Olá, Vicente, e que momento político, hein? Não é fácil. Mas essa questão de diplomacia tem disso, né? De uma hora para outra você tem que enfrentar situações que não são tão fáceis de resolver. Pois é, mas também se não tivesse sido diplomata não tinha emprego, né? Se não fosse crise, como é que ia ficar, né? Pois é. Aliás, em matéria de crise, nós não estamos sentindo falta de nada, né? Porque tem crise praticamente todos os dias, não só no nosso continente, né? Mas quando é no nosso continente, aí a coisa pega particularmente duro para nós, que temos uma posição singular dentro desse continente. Vicente, as eleições na Venezuela, estamos vivendo um impasse. O governo brasileiro enviou o Celso Amorim, mas uma série de requisitos, como a divulgação das atas das eleições, a própria divulgação do resultado com 80% das urnas fechadas, enfim, uma série de questões que não foram esclarecidas. Qual deve ser a posição do governo brasileiro? Como é que você pode explicar esse momento tenso? Luciano, há certas coisas que nós já sabíamos, né? No artigo, nesse meu último artigo aí de domingo, eu terminava dizendo justamente que dentro das possibilidades várias que havia, duas eram praticamente inevitáveis. Uma, do sofrimento do povo venezuelano, porque não se extinguiria apenas com as eleições. E, em segundo lugar, que o Brasil teria que ter uma posição muito equilibrada, porque o encaminhamento de uma solução passa por nós. Como é que fica, por exemplo, assim, a questão do reconhecimento, né? Como é que você vai conviver com um país vizinho importante, com fronteiras importantes com o Brasil, e você precisa aguardar esses resultados, precisa aguardar ou não a consolidação desse resultado, ou simplesmente assumir a autoproclamação do governo como vencedor, Vicente? Você sabe que a teoria que nós esposamos, né, nesse caso de reconhecimento de outros países é aquela de que o reconhecimento não precisa ser evidente. Você continua mantendo relações e, ipso facto, você está reconhecendo o governo daquele país. Reconhecendo não significa que nós estamos a favor do que está acontecendo ali. Eu tenho, na minha opinião pessoal, a questão das sanções, muita gente falando em sanções, tem que sancionar isso, fazer aquilo, não é solução. As sanções normalmente penalizam o povo que está lá, e não o governo. Se sanções realmente funcionassem, Cuba não estava... Cuba tem sanções americanas desde 60, você vai contar, são 6 décadas, indo para a 7ª década, e o país está lá e isso não resolve a situação. Então, o que você precisa fazer, né? O Itamaraty lançou uma nota à imprensa que me pareceu extremamente equilibrada. É uma nota muito bem escrita, uma nota que diz que, antes de mais nada, se rejubila pelo fato de que não houve violência durante as eleições, e está subentendido que nós não queremos que haja violência daqui para frente. Está dito também que os resultados devem consagrar a vontade popular, não está dizendo qual é esse resultado, e diz que para você saber de fato quais foram os resultados das eleições, é preciso que haja uma verificação de urna por urna. Então, eu acho que está bem equilibrada essa nota.
ela não está pendendo para um lado ou para outro, ela está dizendo aquilo que, na verdade, foi combinado em outubro do ano passado, quando Nicolás Maduro concordou, numa reunião em Barbados, em fazer essas eleições, marcar essas eleições que ele fez. Há um detalhe na questão, um dos detalhes, né, que preocupam na realização dessas eleições é que elas foram realizadas agora e o novo governo só assume no início do ano que vem. Portanto, você tem 6 meses ainda com o governo Maduro, em qualquer situação, né? Se ele tivesse ganho, ele ficaria, não ganhando, ele fica também. Então, é um prazo bastante longo, um prazo difícil de você ter, um prazo tão longo assim para você receber um novo governo. Então, tudo isso indica que nós temos que, antes de mais nada, exigir que seja cumprido o pacto assinado por Maduro em outubro de 2023. Essa é a primeira posição. A segunda posição é de que é preciso manter a oposição, né, tratar essa oposição de uma maneira democrática, e isso daí não existe uma fórmula para você dizer vai ser feito assim ou assado. Você vai ter que, na verdade, ir acompanhando a situação para, então, diante dos fatos, você assumir determinadas posições. Quer dizer, dentro do cardápio de opções que a diplomacia brasileira vai colocar à disposição do presidente Lula para ele tomar uma decisão em relação a essas questões concernentes à Venezuela, então vai desde essa convivência, não necessariamente o reconhecimento precisa acontecer ou não, ele pode conviver politicamente, conviver nas relações entre os dois países e aguardar os novos acontecimentos? Luciano, a questão é a seguinte: nós estamos, de um jeito ou de outro, até dezembro, sob um governo Maduro. Isso já se sabia antes. Uhum. Então, por enquanto, você não há como simplesmente negar esse fato. Houve o anúncio de determinados resultados para as eleições. O que o Itamaraty disse é que esses resultados precisam ser, na verdade, verificados, e verificados urna por urna. Isso aí é um aviso bastante claro, bastante claro. Nós não somos a favor de sanções. Em princípio, nós somos contra esse negócio. Nós queremos que os países permaneçam mantendo relações. Então, nós queremos que as relações sejam mantidas, não é? Agora, os tempos de diplomacia, e às vezes é difícil explicar isso, mas os tempos da diplomacia são diferentes, são mais longos do que os tempos da política interna. E, decididamente, são muito mais longos que os tempos da imprensa e agora das mídias sociais, não é mesmo? Uhum. Quer dizer, querer soluções imediatas talvez não seja possível. Uhum. Há uma outra coisa que me deixa um pouco, às vezes até incomodado, sabe? É dizer, por exemplo, que o Brasil e o governo não deveria ter mandado o embaixador Celso Amorim a Caracas. Eu discordo, enfim, posso compreender a opinião de quem pensa assim, mas eu discordo. Eu acho que, na verdade, o Brasil não tem outra saída. O Brasil tem que mostrar a cara. O Brasil, para ser relevante, o Brasil, para assumir as responsabilidades que tem como um país que se diz ou que quer exercer uma liderança, de fato, né, nessa região, tem que assumir o risco. Tem que ir, tem que dar a cara. Então, assim, você, na sua avaliação, o envio do Celso Amorim não necessariamente coloca o governo. Eu vi várias observações a respeito disso, opiniões a respeito disso, que de certa forma deixou o governo brasileiro um pouco encurralado, porque ele teria, de certa forma, assumido certos compromissos. Na sua visão, isso não necessariamente acontece, né? Não, eu acho que isso não acontece. O embaixador Celso Amorim foi lá como representante do presidente. Ele tem todo o direito de fazer isso. O Brasil tem todo o direito de acompanhar. Outros
representantes de outros estados tiveram a sua entrada no país barrada, e isso pode dar a impressão de que o Brasil tem uma relação um pouco mais de amizade, um pouco mais profunda com o Caracas. Eu acho que não. Eu acho que o Brasil tem, na verdade, uma posição respeitada por aquilo que ele é. E a diplomacia tem que assumir determinados riscos. Esse é um. Quando se diz que os Estados Unidos estão querendo isso, estão querendo aquilo, eu acho que, na verdade, a melhor coisa que pode acontecer para os Estados Unidos é que o Brasil tome uma posição importante nesse caso, nessa crise, porque isso libera os Estados Unidos de pelo menos mais uma crise, já tem suficiente lá, né? Então, acho eu que, na verdade, a ida do Celso Amorim é uma demonstração de nosso interesse em encaminhar algum tipo de solução. Isso pode ser uma questão que eu não acredito, mas pode ser de uma maneira mais fácil, pode ser de uma maneira mais difícil. Mas qualquer que seja essa solução, a Venezuela não pode ser expulsa da América do Sul, entende? A Venezuela continuará lá, continuará tendo 30 milhões de habitantes, talvez menos, porque muitos pretendem imigrar, né? Mas continuará tendo as reservas de petróleo que tem. Não é que haja interesse nosso apenas em termos de negócios, mas o fato é que é um país importante, um país que interessa, por exemplo, a China, é um país que interessa a Rússia, sobretudo a China, né, que é importadora de petróleo, de maneira que você botar isso de lado significa entregar a Venezuela a outros países que talvez não haja interesse em entregar, não é mesmo? Há uma outra questão que é importante verificar aqui, é que a Venezuela, sabe, o Brasil, quando foi criado, né, o Brasil democrático já encontrou a Venezuela ali do lado. Você não pode simplesmente dizer, alguns comentaristas parecem acreditar que o Brasil faz fronteira com a Suíça ou com a Noruega e a Suécia. Não é assim. Nós temos, na verdade, os vizinhos que nós temos, não é mesmo? E entre esses vizinhos você tem, atualmente, políticos notáveis, e você tem Milei, não é? Eu não sei se você gosta do Javier Milei, ele me parece uma pessoa estranha. E o fato dele assumir posições assim tão definitivas em matéria de diplomacia, me leva a pensar que ele é uma pessoa muito dura, muito inflexível. E essa não é a melhor receita para você encaminhar questões diplomáticas, entende? Em matéria de diplomacia, você precisa ser flexível, você precisa ser flexível nas suas atuações, você precisa ter as suas convicções, evidentemente, né? Mas as convicções que interessam ao Brasil, ao país, aos interesses permanentes do Brasil, e não a uma eventual facção política que tem uma determinada posição e quer fazer com que aquilo prevaleça. Nós temos a responsabilidade de atuar, mas nós não podemos, de antemão, dizer qual é a solução que aquilo vai ter. Queremos ver o resultado, queremos ver as urnas, queremos checar isso, e em função do que vai acontecer, em função do que essas urnas revelarem, nós vamos aos poucos jogando as nossas cartas. É assim que se faz o jogo diplomático. Embaixador, eu queria aproveitar a sua experiência. Você tocou num ponto muito curioso, importante, que é a posição da Rússia e da China e dos Estados Unidos, né, nesse grande tabuleiro, os grandes players nesse momento, nesse jogo democrático externo com relação à Venezuela, que a Rússia e a China já manifestaram apoio, já reconhecimento às eleições de Maduro. Como é que fica esse jogo envolvendo essas três potências aqui na América do Sul em relação à Venezuela? Como é que você avalia os próximos passos desse cenário? Você vê que é uma coisa interessante, né? Quando você tem uma preocupação em Washington, você tem uma reação quase imediata em Beijing, e vice-versa, né?
há uma situação atual em que, cada vez mais, né, fica evidente essa bipolarização, de certa maneira, do poder atual, voltando não necessariamente a uma guerra fria, mas claramente opondo duas grandes potências que pensam de maneira diferente. O grande fato nisso tudo aí é que o Brasil tem boas relações com os Estados Unidos e tem relações muito boas com a China. É o nosso maior parceiro em matéria comercial, é um parceiro que pode dar muito resultado ainda em matéria de ciência, tecnologia e muitas outras coisas. Um investidor importante no Brasil, se tornando cada vez mais um investidor em matérias, inclusive tecnológicas avançadas, e muita questão no agro também, que pode resultar em benefícios para o Brasil. Então, nós não temos, não é que nós sejamos a favor da China ou contra os Estados Unidos, não é isso. Nós temos todo o interesse em continuar a ter as melhores relações possíveis com os Estados Unidos, mas nós queremos também ter boas relações com a China. Por que não? Para encerrar, embaixador, eu queria colocar em última questão essa possibilidade, o quanto, dentro da sua experiência, você viu o seu conhecimento de história, seu vasto conhecimento de história na diplomacia, o problema da convulsão interna no país. Hoje, a Venezuela, por causa dessas sanções e por causa das questões relativas à flutuação do preço do petróleo, a principal commodity do país, você vê a população extremamente penalizada, é fato. Até que ponto isso pode ser um fator importante nesses próximos passos, nesses próximos dias? Esse é talvez o fator humano, é sempre aquele que é mais penoso, né, dentro dessas crises todas que vão acontecendo. Há realmente uma crise econômica, uma crise social importantíssima na Venezuela. As cidades brasileiras estão invadidas, né, de migrantes venezuelanos. Isso é realmente a face mais trágica, né, desses problemas todos. O que nós, acho eu, devemos evitar é que um tipo de crise desse piore com alguma atitude drástica ou alguma tentativa de eliminar a Venezuela, do convívio, amordaçar a Venezuela. O que ela vai fazer? Para quem que ela vai recorrer, não é mesmo? Então é preciso levar isso em conta direitinho e ir fazendo aquilo que nós podemos fazer, né? As nossas relações, elas devem ser mantidas em benefício do Brasil. É isso que nós queremos. Para o Brasil, é muito importante que haja paz nas nossas fronteiras. E se não houver paz nas nossas fronteiras, isso vai nos causar prejuízos também. Nós queremos que o povo venezuelano seja, na maior parte das vezes, tanto quanto possível, liberado de quaisquer problemas decorrentes de uma situação política que não pode ser aceita, não é mesmo? Nós queremos que o povo venezuelano seja protegido da melhor maneira possível, mas influir diretamente nas questões internas da Venezuela é um risco, inclusive proibido pela nossa Constituição. De maneira que os problemas internos dos países é preciso que a gente compreenda muito bem antes de tentar interferir diretamente, né? Países que agora estão dizendo que a Venezuela que tem que ser expulsa, etc., há tempos atrás foram favoráveis, né, ao golpe de 64 no Brasil. É que vamos ter um certo equilíbrio nessa situação. É uma crise, é um problema muito sério. O Itamaraty precisa ter muito equilíbrio para lidar com essa situação. Agora, nós não vamos partir para agressões ou para ações desequilibradas porque nós não gostamos do Maduro ou porque existe uma situação que nós precisamos fazer com que o povo venezuelano retome a sua
sua paz, a sua prosperidade. Isso tudo tem que ser feito aos poucos. Os tempos da diplomacia são diferentes dos tempos da política interna. As coisas não podem ser feitas de uma hora para outra. Em geral, ao serem feitas de uma hora para outra, você cria mais problema do que solução. Muito obrigado, José Vicente de Sá Pimentel, embaixador, colunista do jornal A Tribuna, pelos seus esclarecimentos em relação a esse momento, nessa crise que passa a Venezuela, e nós, claro, torcemos para que tudo se resolva da forma mais pacífica possível, né? Que para o nosso continente seria muito importante. Muito obrigado pelas suas informações e pelos seus esclarecimentos. É um prazer falar com você e com os assinantes da Tribuna. Me dá satisfação poder dizer certas coisas neste momento, em mais uma crise, sendo que não é a única que envolve a Venezuela. Nós temos a questão do Essequibo, que está ali e ainda está pendente de algum tipo de solução. Isso não é uma coisa boa para nós, estão nas nossas fronteiras, são questões que precisam ser, antes de mais nada, enfrentadas com muito equilíbrio. O que não quer dizer que não podemos interferir nos assuntos internos dos outros países, o que não quer dizer que nós sejamos indiferentes. Nós temos que atuar de acordo com os tempos diplomáticos. Muito bem. Esse foi mais uma Opinião Internacional. Muito obrigado pela sua audiência.